O retrato vivo do mundo cresce dentro da mente. O mundo, como lhe aparece, é semelhante a uma pintura tridimensional a qual cada indivíduo dá sua contribuição. Cada cor, cada traço que aparece nela foi primeiro pintado dentro de uma mente e só depois se materializou externamente. Neste caso, contudo, os próprios artistas são uma porção do quadro e aparecem dentro dele. Não há efeito no mundo exterior que não brote de uma fonte interior. Todo o movimento foi inicialmente produzido dentro da mente. A grande criatividade da consciência é a herança do ser humano. Ela não pertence somente à humanidade, entretanto. Cada ser vivo a possui e o mundo vivo consiste em uma cooperação espontânea que existe entre o menor e o maior, o mais alto e o mais baixo, entre os átomos e as moléculas e a mente consciente racional. Todos os tipos de inseto, pássaro e animal cooperam nessa aventura, produzindo ambiente natural. Isso é tão normal e inevitável como o fato de sua respiração formar uma névoa no vidro quando você respira sobre ele. Toda a consciência cria o mundo, marcando-o com uma coloração emocional. O mundo é um produto natural de sua consciência. Sentimentos e emoções emergem nesta realidade de maneira precisa. Os pensamentos aparecem crescendo no canteiro já plantado. As estações surgem formadas por antigas modulações de sentimentos, sendo sustentados por ritmos profundos e duradouros. Elas são o resultado, torno a dizer, de aspectos criativos inatos que constituem uma porção de toda a vida. Esses aspectos antigos são profundamente enraizados nas psiques de todas as espécies e delas emergem os padrões individuais, os projetos específicos de novas diferenciações. Podemos dizer que o corpo da Terra tem sua própria alma ou mente. Usando esta analogia, as montanhas e os oceanos, os vales e os rios e todos os fenômenos naturais brotam da alma da Terra, assim como todos os eventos e todos os objetos manufaturados surgem da mente interior ou alma da humanidade. O mundo interior de cada pessoa está conectado com o mundo interior da Terra. O espírito se faz carne. Parte da alma de cada indivíduo, então, está intimamente conectada com o que chamaremos de alma do mundo ou alma da Terra. A menor folha de grama ou flor tem consciência desta conexão e, sem raciocinar, compreende sua posição, sua singularidade e sua fonte de vitalidade. Os átomos e as moléculas que compõem todos os objetos, seja o corpo de uma pessoa, uma mesa, uma pedra ou uma rã, captam este imenso impulso criador que sustenta sua existência e sobre o qual se apoiam individualmente. Eles são bem diferenciados e seguros de si mesmo. Assim, o indivíduo humano eleva-se em distinção vitoriosa partindo das fontes antigas e ainda sempre novas de sua própria alma. O eu passa do não conhecimento ao conhecimento, surpreendendo a si próprio constantemente. Ao ler estas sentenças, por exemplo, uma parte de seu conhecimento torna-se consciente e disponível instantaneamente. Uma parte permanece inconsciente. Mas mesmo o conhecimento inconsciente é saber, em sua própria inconsciência. Você sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando não o percebe. Seu olho sabe que vê, embora não veja a si próprio, a não ser por meio de reflexo. Da mesma forma, o mundo como você o vê é um reflexo do que você é. Um reflexo não em vidro, mas na realidade tridimensional. Você projeta seus pensamentos, sentimentos e expectativas para fora e depois os percebe como realidade externa. Quando lhe parece que os outros estão observando, você está observando a si mesmo do ponto de vista de suas próprias projeções. Você é o retrato vivo de si próprio e projeta para fora na carne o que pensa ser. Suas emoções, seus pensamentos conscientes e inconscientes alteram e formam sua imagem física. Isso é relativamente fácil de compreender. Não é tão fácil, entretanto, compreender que seus sentimentos e pensamentos formam sua experiência exterior do mesmo modo, ou que os eventos que parecem acontecer a você são criados por você dentro de seu ambiente mental
ou psíquico interior. Seu corpo não é magro ou gordo, alto ou baixo, saudável ou doente por acaso. Essas características são mentais e são lançadas por você sobre sua imagem. Não quero ser espirituoso, mas você não nasceu ontem. Sua alma não nasceu ontem, mas antes dos anais do tempo, segundo o que você pensa do tempo. As suas características ao nascer eram suas por uma razão. O eu interior as escolheu. O eu interior, em grande escala, pode até mesmo hoje alterar muitas delas. Você não chegou ao nascimento sem uma história. Sua individualidade sempre foi latente dentro de sua alma, e a história que faz parte de você está escrita dentro da memória inconsciente que não apenas reside em sua psique, mas que está fielmente decodificada em seus genes e cromossomos e ativada no sangue que corre em suas veias. Você é consciente, alerta e participante em um número muito maior de realidades do que sabe, enquanto sua alma se expressa através de você. Essa consciência de suas horas diurnas usuais, a consciência do ego, eleva-se como uma flor do subsolo desta camada inconsciente de sua própria realidade. Embora você não tenha consciência disso, este próprio ego emerge e depois volta a cair no inconsciente, do qual outro ego então se eleva como um novo desabrochar da terra na primavera. Você não tem agora o mesmo ego que tinha 5 anos atrás, mas não está consciente da mudança. Em outras palavras, o ego sai daquilo que você é uma parte da ação de seu ser e de sua consciência. Mas assim como o olho não pode ver a mudança de suas próprias cores e expressões e não está consciente do fato de que vive e morre constantemente com a mudança de sua estrutura atômica, também você não tem consciência de que o ego muda, morre e renasce continuamente. Fisicamente, a estrutura de uma célula retém sua identidade, mesmo enquanto a matéria que a compõe é continuamente alterada. A célula se reconstrói segundo o seu próprio padrão de identidade. Contudo, faz sempre parte de uma ação emergente e viva, respondendo mesmo em meio às suas mortes numerosas. Assim, vários nomes são dados a formas estruturais psicológicas. Os nomes nada significam, mas as estruturas por trás deles sim. Tais estruturas psicológicas também retêm sua identidade e seu padrão de singularidade, mesmo mudando, morrendo e renascendo constantemente. O olho surge da estrutura física, o ego da estrutura da psique. Ele não pode ver a si mesmo assim como o olho. Ambos se dirigem para fora, um caso a partir do corpo físico e o outro a partir da psique interna em direção ao ambiente. A consciência criativa corporal cria o olho, a psique criativa interior cria o ego. O corpo forma o olho na esplêndida sabedoria de seu grande conhecimento inconsciente. A psique produz o ego que percebe psicologicamente da mesma forma que o olho percebe fisicamente. Tanto o olho como o ego são criações orientadas para a realidade exterior. Sua experiência no mundo da matéria física flui do centro de sua psique interior e é então percebida por você. Eventos, circunstâncias e condições externas são como um tipo de feedback, retroinformação vivo. Alterando seu estado da psique, automaticamente se alteram as circunstâncias físicas. Não existe qualquer outra forma válida de mudar os eventos físicos. Para tornar isso mais claro, você poderia imaginar uma dimensão no interior de você, na qual cria em miniatura, sob uma forma psíquica, todas as condições exteriores que encontram. Simplificando, você faz exatamente isso. Seus pensamentos, sentimentos e quadros mentais podem ser chamados de eventos externos em gestação, pois de uma forma ou de outra, cada um deles se materializa na realidade física. Você muda constantemente até mesmo as condições que parecem ser as mais permanentes de sua vida, variando a atitude que tem em relação a elas. Não há nada em sua experiência exterior que não se tenha originado dentro de você. É óbvio que ocorrem interações com outras pessoas, mas não há nenhuma que você não tenha aceitado ou atraído com seus pensamentos, atitudes ou emoções. Isto se aplica a cada área de sua vida.
Usando termos seus, aplica-se tanto antes da vida como depois dela. De alguma forma extremamente milagrosa, você recebe o dom de criar sua própria experiência. Nessa experiência, está aprendendo a lidar com a inexaurível energia que se encontra à sua disposição. A situação global e a de cada indivíduo são a materialização do progresso do homem ao formar seu mundo. A alegria da criatividade flui através de você com a mesma facilidade com que você respira. Suas mais ínfimas experiências dependem dela. Seus sentimentos têm realidades eletromagnéticas que se lançam para fora, afetando a própria atmosfera. Elas se agrupam por meio de atração, criando áreas de eventos e circunstâncias que finalmente se aglutinam, por assim dizer, em matéria, na forma de objetos ou como eventos no tempo. Alguns sentimentos e pensamentos são traduzidos como estrutura que vocês chamam de objetos. Eles existem naquilo que vocês chamam de espaço. Outros são traduzidos como estruturas psicológicas chamadas de eventos, que parecem existir naquilo que vocês chamam de tempo. Espaço e tempo são ambos postulados básicos, o que significa simplesmente que o homem aceita ambos, presumindo que sua realidade esteja enraizada em uma série de momentos e em uma dimensão de espaço. Assim, sua experiência interior é traduzida nesses termos. Basicamente, você cria sua experiência através de suas crenças sobre si mesmo e sobre a natureza da realidade. Outra forma de compreender este ponto é perceber que você cria suas experiências com suas expectativas. Suas atitudes diante de si mesmos e da vida em geral formam a tonalidade sensível que governa grandes áreas de sua experiência. Eles dão a coloração emocional geral que caracteriza o que lhe acontece. Você é o que lhe acontece. Seus sentimentos são frequentemente transitórios, mas por baixo deles encontram-se certas qualidades emocionais exclusivamente suas, que são como profundos acordes musicais. Embora seus sentimentos cotidianos possam oscilar, essas tonalidades sensíveis que lhe caracterizam continuam sempre subjacentes. Às vezes, eles sobem à superfície, mas em ritmos muito longos. Você não pode chamar essas sensações de positivas ou negativas. Elas são tonalidades de seu ser e representam as porções mais íntimas de sua experiência. Isso não significa que elas sejam ocultas ou que devam sê-lo. Simplesmente significa que representam um núcleo a partir do qual você forma sua experiência. Se você tem medo de emoções ou de expressar sentimentos, ou se você aprendeu que o eu interior não passa de um repositório de impulsos incivilizados, então talvez tenha o hábito de negar esse ritmo profundo. Você poderá tentar agir como se ele não existisse, ou até mesmo tentar refutá-lo. Ele, porém, representa seus impulsos mais profundos e criativos. Lutar contra ele é como tentar nadar contra a corrente. Essas tonalidades sensíveis, portanto, permeiam seu ser. Eles são a forma que seu espírito toma quando combinado com a carne. A partir deles, de seu núcleo, surge a carne. Tudo o que você experiencia tem consciência, e cada consciência é dotada de uma tonalidade sensível própria. Há uma grande cooperação envolvida na formação da Terra, como você pensa nela. E assim, as estruturas vivas individuais do planeta surgem da tonalidade sensível que existe em cada átomo e em cada molécula. Sua carne se forma em resposta a esses acordes interiores de seu ser, e as árvores, pedras, mares e montanhas brotam como o corpo da terra dos acordes interiores profundos que existem nos átomos e moléculas que também são vivos. Devido à cooperação criativa que existe, o milagre da materialização realiza-se tão suave e automaticamente que você não tem consciência de sua participação nele. A tonalidade sensível, então, é o movimento e a fibra, a viga, a porção de sua energia dedicada à sua experiência física. Ora, ele flui naquilo que você é como ser físico e materializa-o no mundo de estações, espaço, carne e tempo.
Sua fonte, entretanto, é muito independente do mundo que você conhece. Uma vez que você admira a sensação de sua própria tonalidade sensível, terá consciência de seu poder, força e durabilidade e poderá até certo ponto fluir com ele para realidades mais profundas da experiência. A incrível riqueza emocional e a variedade e o esplendor da experiência física são um reflexo material desta tonalidade sensível. Ela imprime uma direção à sua vida, condiciona os eventos e as qualidades de sua percepção, preenche e ilumina os aspectos individuais de sua vida e determina em grande parte sua confiança pessoal. Ela é sua essência. Sua amplitude tem longo alcance, entretanto. Ela não determina, por exemplo, os eventos específicos. Pinta as cores da paisagem maior de sua experiência. É a sensação de você próprio inexaurível. Em outras palavras, representa a expressão de você mesmo em pura energia, da qual emana sua individualidade, o você de você, a identidade inconfundível que nunca é duplicada. A energia que vem do centro do ser, do tudo que é, e representa a fonte da vitalidade infinita. Ela é o ser em você. Como tal, toda a energia e o poder de ser estão focalizados e refletidos através de você na direção de sua existência tridimensional. Apesar do caráter único de sua tonalidade sensível, ela é expressa em uma certa forma que é compartilhada por toda a consciência focalizada na realidade física. Portanto, neste termo, você brota da terra como todas as outras criaturas e estruturas vivas naturais. Você é, como ser físico, uma porção da natureza e, portanto, não é separado dela. As árvores e as pedras possuem sua própria consciência e também compartilham uma consciência global, assim como as porções vivas de seu corpo. As células e os órgãos têm sua própria consciência e uma consciência gestáltica. Assim, a raça dos homens também tem uma consciência individual e uma gestáltica ou coletiva, que sua individualidade mal percebe. A consciência coletiva da raça possui uma identidade. Você é uma porção desta identidade, embora continue sendo único, individual e independente. Está confinado apenas por sua escolha da realidade física, escolha essa que o colocou dentro do contexto de experiência dessa realidade. Como ser físico, você segue leis ou suposições físicas que formam a estrutura da expressão corporal. Dentro desta estrutura, você tem plena liberdade para criar sua experiência, sua vida pessoal e, em todos os seus aspectos, o retrato vivo do mundo. Sua vida pessoal e, até certo ponto, sua experiência de vida individual ajudam a criar o mundo como é conhecido em seu tempo. Neste material falaremos sobre seu mundo subjetivo e sua parte na criação de eventos, tanto particulares como coletivos. É importante, antes de continuarmos, que você entenda que a consciência está dentro de todo fenômeno físico e vital que você compreenda sua posição dentro da natureza. A natureza é criada a partir de dentro. A vida pessoal que você conhece brota de dentro de você, embora lhe seja dada. Uma vez que você é parte do ser, então você se dá de uma certa forma a vida que é vivida através de você. Você faz sua própria realidade. Não existe outra regra. Saber disso é o segredo da criatividade. Eu tenho falado sobre você, contudo, isso não deve ser confundido com o você que, em geral, você pensa que é apenas o ego, pois o ego é somente uma porção de você. É essa parte hábil de sua personalidade que trata diretamente com o conteúdo de sua mente consciente e que é afetada muito diretamente pelas porções materiais de sua experiência. O ego é uma porção muito especializada de sua identidade maior. É uma porção de você que se manifesta para tratar diretamente com a vida que o você maior está vivendo. O ego pode sentir-se cortado, sozinho e amedrontado, entretanto, se a mente consciente deixar que ele seja absorvido por ela.
O ego e a mente consciente não são a mesma coisa. O ego é composto de várias porções da personalidade. É uma combinação de características que mudam constantemente e que agem de um modo unificado, a porção da personalidade que trata mais diretamente com o mundo. A mente consciente é um excelente atributo perceptivo, uma função que pertence à consciência interior, mas que neste caso está voltada para fora, na direção do mundo dos eventos. Através da mente consciente, a alma olha para fora. Por si só, ela percebe com clareza. Em certos termos, o ego é o olho por meio do qual a mente consciente percebe, ou o foco através do qual ela vê a realidade física. A mente consciente, porém, automaticamente muda seu foco no decorrer da vida. O ego, embora pareça o mesmo para ele próprio, está sempre mudando. É apenas quando a mente consciente se torna rígida em sua direção ou permite que o ego assuma algumas de suas próprias funções que surgem as dificuldades. Então, o ego permite à mente consciente trabalhar em certas direções e bloqueia sua percepção em outras. E assim acontece que, a partir de sua identidade maior, você forma a realidade que conhece. Cabe a você fazer isso com alegria e vigor, limpando sua mente consciente para que o conhecimento mais profundo de sua identidade maior possa formar agradáveis expressões no mundo da carne.